Acabou o 13 Reasons Why e eu estou aqui nesse vídeo para falar o que representou essa série, o que ela trouxe pra gente, o que foi essa quarta temporada e como foi representado os LGBTs durante toda a série. Já avisando que esse vídeo vai ter spoiler da última temporada, então se você já assistiu a última temporada ou se você não se importa com spoiler, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e 13 Reasons Why fechou o seu ciclo nessa quarta temporada, essa série que foi baseada no livro 13 Reasons Why de Jay Asher e adaptado por Brian Yorkey. Inicialmente, 13 Reasons Why ia ser um filme protagonizado por Selena Gomez, mas foi adaptado para uma série da Netflix e a Selena Gomez serviu como produtora executiva da série. Durante suas 4 temporadas, 13 Reasons Why levantou questões muito importantes como suicídio, abuso sexual, bullying, uso de drogas, armamento, mas ao mesmo tempo a série também causou polêmica pela forma como tratou esses temas. No caso do suicídio, por exemplo, as cenas que foram muito explícitas na primeira temporada mostrando a Hannah se suicidando foi tratada por algumas pessoas como se estivesse romantizando o suicídio ou mesmo despertando algum gatilho que muitas pessoas disseram que podia incentivar o suicídio. A cena acabou sendo retirada pela Netflix e a gente não encontra ela dentro do episódio. Outra cena polêmica foi o estupro do Tyler, que foi mostrado no final da segunda temporada, que apesar de não ser explícita, mas tinha cenas muito fortes com sangue, com sofrimento e com agressão. E apesar de saber que essas cenas são fortes, eu fico me perguntando se, caso elas não fossem tão fortes, se levantaria as questões que foram levantadas na época, como suicídio e estupro que acontece também com homens. Bom, e a série começou essa primeira temporada, né, seguindo o livro 13 Reasons Why, mostrando os motivos pelos quais fizeram com que a Hannah se suicidasse. E na minha opinião, eu acho que seria melhor se a série tivesse se encerrado ao final da primeira temporada e fosse uma minissérie, não uma série. Mas, visto o sucesso da série, resolveram estender e ampliar esse universo de 13 Reasons Why. Então a gente tem uma segunda temporada onde o tema do estupro é mais aprofundado e nós acompanhamos o julgamento do Bryce e todas as provas que mostram que a Hannah não foi a única vítima de estupro por ele. Então, enquanto na primeira temporada a gente acompanha o tempo presente pós-suicídio da Hannah e a narrativa da Hannah contando nas fitas os motivos pelos quais ela se suicidou em forma de flashback, na segunda temporada a gente tem o julgamento com depoimento das pessoas e o flashback contando a versão daquelas pessoas de todo o acontecimento. Já na terceira temporada, que é uma das mais controversas, depois a gente vê o Bryce sendo inocentado, ele é assassinado algum tempo depois e a gente acompanha a temporada tentando descobrir qual dos personagens cometeu esse assassinato. E a série vai sendo narrada por uma nova personagem, a Annie, e vai oscilando entre momentos pós-assassinato do Bryce e momentos antes do assassinato do Bryce, pra gente tentar desvendar e descobrir quem foi o assassino. Então chegamos na quarta temporada, que tem o formato mais inconsistente de todos. Depois que a gente descobre que o Alex que matou o Bryce e que a culpa foi colocada no Monte, a temporada segue um caminho meio torto de personagens que acreditam que o Monte não foi de fato o assassino e querem descobrir quem foi, e ao mesmo tempo a gente acompanha o Clay tendo uns surtos por causa de tudo que ele viveu até então. Pela primeira vez a série não usa recurso de flashback, mas ela começa a variar entre seus episódios o gênero dela. Nos 3 primeiros episódios parece que a gente tá assistindo uma série de suspense que beira o terror e chega a um ponto até meio gore. A partir do 4º episódio ela vai voltando para a essência que ela tinha, mas indo para um lado mais investigativo, até que chega no penúltimo episódio, o episódio do baile, que aí a gente vê toda aquela investigação, tudo aquilo cessando para ir num episódio mais feliz, entre aspas, o que eu não estou reclamando porque foi um dos episódios que eu mais gostei, e enfim chegar no fechamento dela no 10º episódio. E assim, não estou reclamando da série ter terror ou ter suspense, até porque eu gosto desse tipo de série. Mas quando a gente começou a assistir 13 Reasons Why na primeira temporada, e a gente seguiu e comprou um gênero que é o que a gente queria ter seguido até o final. Quando você chega numa quarta temporada, depois de 3 temporadas seguindo um gênero, e você quebra aquele tipo de gênero, você fica meio perdido. Você fala assim, não é isso que eu quero assistir, sabe? Eu não quero ver Pretty Little Liars, eu não quero ver How to Get Away with Murder, sabe? Eu quero ver aquele 13 Reasons Why lá da primeira temporada. E pra não dizer que não teve flashback, tiveram alguns flash forwards mostrando no final da série que algum personagem morreria. Mas também foi colocado de uma forma meio problemática porque a gente viu aquilo nos primeiros episódios e depois foi esquecido. A gente não vê isso sendo construído durante a temporada pra criar aquela tensão e pra gente ficar naquela expectativa e criando teorias de quem seria aquela pessoa que morreu. Bom, e pra chegar na quarta temporada, acho interessante a gente entender como foi a representação LGBT durante as 4 temporadas. Inclusive, Brian Yorkey, que é showrunner da série e assumidamente gay, deu uma entrevista falando por que ele decidiu não incluir personagens LGBTQ+ estereotipados na série. Para os jovens, é importante serem capazes de ver que ser gay não é a única característica que te define. É uma parte importante de quem você é, mas é só uma parte.
parte. E de fato a gente vê vários personagens LGBTQ+, durante a série, e poucos deles são realmente estereotipados. Na primeira temporada, acho que o único personagem que se aproxima do estereótipo gay que a gente costuma ver é o Ryan, que é responsável pelo anuário da escola. E ao mesmo tempo eu acho muito importante ter a representação de um gay afeminado como o Ryan, porque sim, é um gay que existe, mas também não é o único. A gente tem o Tony, que é uma espécie de guardião das fitas da Hannah e foge desse estereótipo de gay afeminado. A gente tem a Courtney, né, que na primeira temporada é uma lésbica dentro do armário. E aqui eu quero até pontuar que não me convenceu muito os motivos pelos quais ela não queria se assumir, visto que ela é filha de 2 pais gays. Mas felizmente na segunda temporada a gente consegue ver a Courtney se assumindo, seguindo a vida dela, arrumando namorada. Agora vamos para a problemática terceira temporada, onde não temos mais Ryan e não temos mais Courtney. O Tony continua a narrativa dele, inclusive tem aquele relacionamento bonitinho dele com Caleb, mas nós descobrimos do Monte sobre essa sexualidade dele reprimida. Inclusive motivo pelo qual ele guarda tanta raiva e estuprou o Tyler no final da segunda temporada. O problema maior da terceira temporada foi em tentar humanizar o Bryce, tentando mostrar os motivos que fizeram com que ele fosse um estuprador e ao mesmo tempo mostrar uma redenção pra ele, ao mesmo tempo que a gente vê um movimento feminista sendo criado na escola, só que com atitudes que não fazem a gente gostar delas, e sim a gente criar até um pouco de aversão, quase fazendo como se o Bryce fosse o mocinho e as meninas fossem as vilãs. Um exemplo é a Casey, que tá dentro do grupo e é interpretado por uma pessoa não binária. Inclusive numa entrevista, Bex Taylor-Klaus disse que a personagem se identifica com o gênero feminino, e a gente vê no decorrer da temporada ela usando vários bottoms da comunidade, e inclusive no final da temporada com uma menina. Então mesmo não sendo não binária na série, ela tá inserida dentro da comunidade LGBT. No entanto, todas as vezes que a personagem aparece, ela é retratada de uma forma meio agressiva e a gente acaba criando um afastamento da personagem. Em nenhum momento a gente vê outra camada dela sendo trabalhada. Ou seja, na terceira temporada, o único personagem LGBT que de fato cria uma empatia com o público é o Tony. Felizmente, na quarta temporada tudo isso muda, né? Jogam-se purpurina por todos os lados e metade do elenco é LGBT. E o protagonista desse arco é o Alex, que a gente vê descobrindo a sua sexualidade. Na terceira temporada a gente tava vendo já que o Alex estava com alguns problemas com relação a sexo, e então nessa temporada a gente vê ele descobrindo o seu gosto por homens. A gente vê ele se aproximando do Zack, interpretando errado aquela amizade, dando um beijo nele. Logo depois a gente vê ele se envolvendo com o Winston, e aí sim aflorando esse desejo por homens. E aqui acho bom a gente falar um pouco do Winston, que foi esse personagem que foi um pouco inconstante durante a temporada. O Winston veio de uma participação da terceira temporada, quando ele teve um envolvimento com o Monte, que naquele ponto já era bem problemático, porque eles se conheceram numa festa onde primeiro rolou um sexo oral e depois o Monte espancou o Winston por não querer assumir o que ele estava sentindo. E logo depois, no final da temporada, o Winston e o Monte se encontram de novo, e essa relação, esse envolvimento que eles tiveram foi bem no momento do assassinato do Bryce, o que tornaria o Monte inocente e assim faria o Winston seguir essa jornada dele de querer descobrir quem é de fato o assassino do Bryce. Porém, essa motivação foi muito mal trabalhada, porque a gente não viu o Winston e o Monte criarem essa relação, essa conexão tão forte a ponto do Winston querer limpar a imagem do Monte. Nesse ponto, o recurso que foi tirado da quarta temporada dos flashbacks serviria muito bem pra gente ver essa relação sendo estabelecida. E ela bem poderia ter sido mostrada desde a noite que eles passaram juntos até o Monte ter sido preso. Mas a gente viu até naquela cena do baile, naquele devaneio do Winston, o Monte falando pra ele que eles mal se conheciam. Então o Winston ficou com essa narrativa bem michuruca, se envolveu com a galera do futebol, tentou criar uma aliança com a irmã do Monte, e ainda nesse envolvimento com o Alex, depois falou pro Zack que amava o Alex. Ou seja, ele amava o Alex, amava o Monte, amava todo mundo. Felizmente o Alex não durou muito tempo com o Winston e se envolveu com o Charlie, que, gente, que casal fofo. E apesar de ser muito diferente da minha realidade, eu achei muito legal como todo mundo na escola aceitou esse relacionamento entre o Alex e o Charlie, e inclusive ajudou o Charlie a convidar o Alex pro baile. E eu tava meio confuso com relação aos motivos do Alex ficar tão em cima do muro, se aceitava ou não aquilo, porque eles já tinham se beijado em alguns momentos, sabe? Inclusive na frente das pessoas da escola. Mas ao mesmo tempo tinha algumas cenas que ele não queria mais demonstrar carinho em público. Depois a gente descobre que esse receio que ele tinha não era com relação às outras pessoas, e sim com ele próprio. O Alex tinha um problema de autoestima que já vem sendo trabalhado há muito tempo, então
ele ser aceito por alguém gostar dele, era muito difícil pra ele próprio aceitar. Então a gente vê o Alex apresentando o Charlie pra família, naquela cena super fofa, tipo, esse é meu namorado, e a família aceitando super bem. A gente vê também o Charlie falando pro pai que é bissexual, e eu achei muito legal mostrar alguém saindo do armário como bissexual pra família. E mais uma vez, é muito diferente da minha realidade, que não foi tão fácil assim as pessoas aceitarem, mas eu acho muito importante a série mostrar essa naturalização da sexualidade, até o ponto que o Alex e o Charlie são nomeados o rei e o rei, ou a rainha e a rainha, a realeza do baile. É o momento, inclusive, que o coordenador da escola aparece com o marido dele e fala que na época dele aquilo jamais teria acontecido. Até o Tony e o Caleb tiveram também seus momentos fofos durante o baile. E aí, no meio desse monte de homens gays e bissexuais, onde estão as mulheres? Sumiram. A Courtney a gente só viu na primeira e segunda temporada, uma participaçãozinha na terceira, uma participaçãozinha no último episódio da série. A Casey lá da terceira temporada, a gente viu ela naquele momento que tava mais agressivo e poderiam ter trabalhado melhor a personagem na quarta temporada, trazendo mais camadas, trazendo mais profundidade pra personagem e esqueceram totalmente dela. E mesmo as personagens que não são LGBT de fato, sabe? Porque nessa temporada a gente só viu a Jéssica. A Jéssica foi a única mulher que teve uma história na temporada. A Annie, que foi a narradora da terceira temporada, apesar de muita gente não ter gostado dela na terceira temporada, achar que foi uma personagem chata e tal, nessa temporada ela praticamente não apareceu. Teve uns 2 ou 3 episódios que ela não estava. Teve a irmã do Monte, que eu achei que ia ter uma jornada de tentar limpar a imagem do irmão, mas ficou bem coadjuvante, também não mostrou a que veio. Teve um relacionamentozinho com o Tyler. E como eu disse, a única personagem de fato que teve uma importância na temporada foi a Jéssica. A Jéssica, que eu acho que foi uma das personagens mais consistentes e que teve uma das melhores jornadas durante a série. Ela veio de toda uma história de abuso, de aceitar, entender, denunciar, ser presidente do Grêmio Estudantil, começar aquele movimento feminista e, gente, melhor personagem. E aquela relação que ela teve com o Justin, que foi, né, de... apertar o coração. Eu achei muito triste o final do Justin, né? Depois de todo o processo que ele teve com drogas, de ficar nas ruas, tudo que ele teve que passar com a mãe dele. Aí ter esse processo de recuperação, de melhorar, de passar na faculdade, pra então descobrir que ele contraiu HIV durante o momento que ele tava na rua, talvez por relação que ele teve com outros homens ou por alguma droga injetável. No fim, a gente descobre que ele era o personagem que ia morrer e eu acho muito triste isso ter acontecido com ele, porque a pessoa pode ter um futuro otimista, sabe? Depois de tudo isso que ela viveu. Ela pode encontrar felicidade depois de tanto sofrimento e não foi o que aconteceu com o Justin. E o que o Justin deixou foi aquela mensagem bonita com o Clay que trouxe essa discussão sobre saúde mental, né? Mesmo tendo feito aqueles episódios meio de terror no começo da temporada, mas achei muito importante trazer essas questões de ansiedade, depressão, ataque de pânico e mostrar como a sociedade como um todo pode contribuir para que as pessoas acabem desenvolvendo isso. Inclusive aquele episódio que tem aquela simulação absurda na escola, que apesar de eu não ter gostado de várias atitudes do Clay durante a temporada, achei que o discurso dele foi bem coerente. Imagina alguém que tem ansiedade numa simulação onde fingem que tem um atirador dentro da escola. Gente, que absurdo. E é até legal esse episódio fazer uma metáfora com a série pra gente refletir se é necessário ser tão explícito algumas coisas pra passar uma mensagem. Tem vários psicólogos e psiquiatras que recomendam que as pessoas que possam ter algum tipo de gatilho não assistam essa série, sabe? E será que é porque o conteúdo é muito forte? Será que é porque é muito explícito, sabe? São temas que eu acho muito importantes sim serem tratados e serem discutidos, mas será que é necessário que fosse tão explícito assim? E ao mesmo tempo eu penso que talvez se não fosse tão explícito, não houvesse a discussão. Então a gente fica naquela balança, né? O que fazer? Bom, então a gente vê o Clay tendo umas atitudes que remetem às pessoas que ele ajudou durante todas as temporadas, meio como uma forma de chamar a atenção, porque agora quem tá precisando de ajuda é ele. E como fechamento da série, eu achei muito bonito o discurso que o Clay fez na formatura, falando para as pessoas lutarem e não desistirem da própria vida. E a série termina com aquela cena do Clay e do Tony no carro, em silêncio, indo pra faculdade, que provavelmente foi inspirado no filme The Graduate, que termina com uma cena muito semelhante, onde os personagens, depois de sua jornada criada, seguem em silêncio rumo a um futuro desconhecido. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer.
Olha, confesso que não sou muito fã de 13 Reasons Why. A primeira temporada me pegou muito, a segunda eu tive um pouquinho de problema, a terceira e a quarta já foi meio... Mas o que a gente tira dessa série é principalmente a mensagem que ela passa, as discussões que ela levanta. E eu acho que isso é muito relevante hoje em dia e acho que é algo que precisa ser constantemente discutido. Assédio, estupro, bullying, saúde mental, são muitas coisas que a gente precisa continuar discutindo sempre, sempre. E acho que quanto mais série tiver sobre isso, quanto mais meios pra gente se comunicar e falar sobre isso, melhor. E é isso então, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo do pato e tchau.